Bom dia, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus por mais uma oração da manhã. Que bom que vocês estão aqui para adorar e engrandecer o nome santo do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos continuar no livro de Daniel, agora no capítulo 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar, porque esta causa, ó rei Dario, assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel e com voz triste disse ao rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia
o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, por esta palavra, aleluia, Daniel foi se achado inocente perante Deus e perante os homens. Daniel foi achado de inocência. Era um homem excelente, um servo de Deus, um servo do Deus vivo, em qual tudo que ele fazia com excelência, e as pessoas que estavam ali ao redor o observavam com muita inveja, e a partir dali eles tramaram um plano para que Daniel fosse parar na cova dos leões. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o nosso Deus, ele continua sendo fiel, e ele foi fiel na vida de Daniel e livrou Daniel na cova dos leões. Ele livrou Daniel dentro da cova dos leões. Eu não sei, meu irmão, qual o problema, qual a sua dificuldade, o que você tem passado, mas que você permaneça fiel a Deus, continue crendo em Deus, que o nosso Deus, ele vai te livrar de todo mal, de todo levante que o inimigo tenta contra a sua vida, de todo olho grosso, de toda inveja, de toda palavra contrária ao propósito que Deus tem na sua vida, na sua casa, na sua família, de todo decreto que tentarem escrever contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua empresa. Que você permaneça fiel a Deus, que o nosso Deus, ele é fiel, e ele vai livrar, e ele livra, e ele já livrou, como ele fez com Daniel. Daniel era fiel a ele, orava 3 vezes ao dia, mesmo com o decreto do mundo. Daniel continuou sendo fiel a Deus, orando, permanecendo na brecha, buscando a presença do Senhor. Mas o inimigo, ele tenta, mas ele não consegue, porque o nosso Deus, ele permanece fiel. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele é um Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Aleluia. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia. Glórias a Deus, que o nosso Deus, ele permanece fiel, continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que o nosso Deus abençoe o seu dia, que você venha continuar sendo fiel, que você venha buscar a presença de Deus.
Que você tenha um dia abençoado, um dia de vitória, e que Deus te livre de todo mal, do olho grosso da inveja, das palavras negativas contra a sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda, que o Senhor, Ele é fiel e Ele continua guardando os teus servos, continua livrando os teus servos. Amém? Pai, Tu és fiel, Tu és poderoso, Pai. Toma a vida do irmão, da irmã, abençoa, Senhor, o dia dele, o dia dela, guarda, livra de todo mal. Ô Pai, fortalece, dá a cura, dá a libertação, a salvação, e o Senhor os encha com Teu poder, com a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor os abençoe, que nesse dia eles venham viver, venham ter experiência contigo, acontecer milagres, libertação, cura, salvação. O Senhor permanece sendo o mesmo, continua sendo o mesmo, curando, libertando, salvando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça os teus filhos, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você venha curtir e compartilhar esta oração. Canal Paz da Manhã, todo dia uma oração para abençoar o seu dia. Se você é novo aqui no canal, você venha se inscrever. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe e tenha um dia de vitórias. Em nome de Jesus.